O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não será considerado verdadeiro. É outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes emissários a João Batista e ele deu testemunho da verdade. E não é de um homem que eu recebo testemunho, mas digo-vos isto, para que sejais salvos. João era uma lâmpada que ardia e brilhava, e vós, por um momento, quisestes alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, pois as obras que o Pai me deu para consumar, as obras que realizo, dão testemunho de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, também ele deu testemunho de mim. Nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua figura, e a sua palavra não habita em vós, porque não acreditais naquele que ele enviou. Examinais as Escrituras, pensando em encontrar nelas a vida eterna. São elas que dão testemunho de mim, e não quereis vir a mim para encontrar essa vida. Não é dos homens que eu recebo glória, mas eu conheço-vos e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Mas se vier outro em seu próprio nome, recebê-lo-eis. Como podeis acreditar, vós que recebeis a glória uns dos outros e não procurais a glória que vem só de Deus? Não penseis que eu vou acusar-vos ao Pai. O vosso acusador será Moisés, em quem puseste a sua esperança. Se acreditasseis em Moisés, acreditaríeis em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se não acreditais nos seus escritos, como haveis de acreditar nas minhas palavras? Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, é interessante repararmos que Jesus diz que quem dá testemunho de Jesus é o seu Pai que está no céu, e é também Moisés, este Moisés que vemos na primeira leitura a interceder junto de Deus pelo povo. O povo que logo ali, mesmo ali, no sopé do Monte Sinai, enquanto Moisés recebia e formalizava a aliança com Deus, o povo esquecia esse Deus da aliança, esquecia aquilo que tinha libertado e voltava aos deuses pagãos, aos deuses egípcios, dizendo que foram esses deuses egípcios que os tinham libertado da escravidão do Egito. Que não tem sentido, claro, não tem lógica. Mas foi uma forma de eles se glorificarem uns aos outros, porque nós é que somos fortes, nós fomos o autor deste ídolo, nós. E Moisés intercede pelo povo, intercede junto de Deus, repara o seu pecado, consola a Deus, faz com que Deus deixe deste desejo de castigo, de vingança e de morte e destruição. E diz Moisés: abandonai o furor da vossa ira. E Jesus é o sinal de que Deus de facto abandona o furor da sua ira e, cheio de misericórdia, salva toda a humanidade. Por isso é que Moisés dá testemunho de Jesus. Porque Moisés, neste momento, intercede junto de Deus para, de facto, não destruir o povo, para não castigar o povo. E Jesus veio à Terra para salvar a humanidade. De facto, para reparar o pecado dos homens e para ser um sinal desta misericórdia de Deus que atravessou toda a história da revelação e da salvação.
E o que Jesus diz aos fariseus que o escutavam é que eles estavam tão fechados nas suas tradições que perderam por completo a perspectiva do projeto da salvação. Fixaram-se de tal maneira nas suas tradições que parece que cada momento era um momento isolado da história, em que só eles é que contavam, só as suas práticas é que contavam, só os seus modos de ver o mundo é que contavam, esquecendo a origem e o caminho que eles eram chamados a percorrer, esquecendo a sua própria vocação de ser o povo da aliança para preparar a vinda do Messias, que viria salvar toda a humanidade. Porque Deus, quando prometeu o Messias a Adão e Eva, não prometeu o Messias para os judeus, porque nesse tempo ainda nem sequer existiam. Nem judeus, nem gregos, nem romanos, nem nada. Era apenas aquela primeira família, aquela primeira comunidade inicial. Mas Deus promete um Salvador e, portanto, o Salvador que Deus promete não é para os judeus. O Messias não é para os judeus, é para toda a humanidade. Nem é só para os cristãos, é para toda a humanidade. Para todos aqueles que possam abrir o seu coração à graça de Deus e deixar-se transformar pela sua misericórdia. É o Salvador universal. E por isso, neste tempo de Quaresma, procuremos nós próprios reconhecer o nosso pecado para podermos acolher a misericórdia de Deus e procurar testemunhar através das boas obras, através da nossa vida de fidelidade ao Evangelho e ao nosso batismo, possamos nós testemunhar esta misericórdia e acolher a todos de coração aberto. Não nos fecharmos na nossa vida, não nos fecharmos nas nossas convicções, não nos focarmos apenas no nosso umbigo, mas alargarmos o nosso olhar, alargarmos a nossa perspectiva para que possamos assim ser testemunhas do Reino.